Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa devocional que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Restauração da nação. Em tempos de crise econômica, social, com os malfeitores da corrupção sendo expostos diariamente e é comum ver pastores incentivando os cristãos a orarem pela cura da nação. Entretanto, temos que alertar a igreja que Deus não agirá na sociedade antes de restaurar a igreja. Temos que atentar para a vontade do Pai em relação à proposta de experiência profunda e gloriosa da qual se trata o Evangelho. E disso se surgiria o avivamento espiritual. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu quero dizer que mesmo sendo povo de Deus, nós podemos rebeldemente nos afastar da intimidade de Deus. Nessa hora, Deus precisa nos disciplinar para voltarmos a Ele. No livro de Salmos, no capítulo 33, no versículo 12, diz assim: A obra divina tem seu início no corpo de Cristo. Deus não irá restaurar a nação antes de restaurar a sua igreja. O juízo começa pela casa de Deus. A mudança começa pelo nosso coração. Nós precisamos entender, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade de buscá-lo e de fazer com que a transformação causada pelo Evangelho em nossas vidas seja percebida pelos demais. Nós precisamos entender isso. Precisamos buscar a Deus. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. O milagre da restauração não é obra humana, mas uma iniciativa divina. Eu vou ler novamente. O milagre da restauração não é a obra humana, mas é uma iniciativa divina. Por isso Deus, para Ele restaurar a nação, para o avivamento vir, o povo de Deus precisa chorar. Não com religiosidade teatral, onde se rasga as vestes e não o coração. Se nós tivermos a responsabilidade com o nosso país, com a nossa terra, com a nossa nação, se nós tivermos essa responsabilidade de chorar por ela, de orar por ela, pedir perdão a Deus pelos pecados da nação, através da nossa vida com Deus, o avivamento, ele virá, mas somente se praticarmos tudo isso. Eu, a pastora particularmente, eu almejo pelo avivamento. Todos os avivamentos da história foram precedidos por orações.
O povo precisa orar mais, o povo precisa buscar mais. Então, eu quero te dizer, se nós queremos avivamento para a igreja, nós precisamos pedir a Deus restauração. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos buscar a Deus em oração. Não há outro caminho. Essa é a receita de Deus. Muitas pessoas só criticam, até amaldiçoam a nação, amaldiçoam os governantes, em vez de orar pela nossa terra. Passa um prumo nas orações feitas e você verá isso. A vida abundante que Cristo oferece parece algo desconhecido. Muitos crentes estão dormindo, outros estão amando o mundo e outros estão flertando com o pecado. Só pensam em si próprio. E isso é muito triste. O conteúdo da maioria das orações é me dê, me abençoe, abençoe minha casa, abençoe meu trabalho, abençoe meus amigos. Nós estamos orando como se Deus fosse uma espécie de office boy celestial. Avivamento não é sede de bênção, é sede de Deus. Buscar a face de Deus é ter ânsia por Deus, é desejar mais do que qualquer outra coisa a manifestação de Deus. Nós, o povo de Deus, precisamos abandonar os maus caminhos. Ah, como assim, pastora? Eu sou crente, eu oro, eu jejuo, eu vou à igreja. A Bíblia diz bem claro ao dizer que é preciso abandonar os maus caminhos. Nenhum de nós está fora do alcance dessa exortação. Todos nós temos maus caminhos que precisamos abandonar. Nós queremos o avivamento, a restauração da nação, e tudo isso passa por nós. Deus está mostrando o caminho e o preço que devemos pagar. Deus pode curar a nossa terra da forma que quiser e usar quem Ele quiser, como sempre agiu na história de Israel. Deus não usará um incrédulo. Deus quer levantar no meio homens e mulheres que estão dispostos a se posicionar, clamando pela nação, clamando para que Deus venha restaurar a nossa terra. E como diz o primeiro versículo que nós lemos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. É necessário nós buscarmos a Deus chamando Ele pelo nome dEle. É necessário nós nos humilharmos, é necessário nós orarmos, é necessário nós buscarmos a face de Deus. É necessário nós deixarmos os maus caminhos para Ele ouvir do céu, para Ele perdoar os nossos pecados. Aí sim, Ele vai sarar a nossa terra. Que você possa entender esta palavra. Você tem, como cristão, uma responsabilidade. E a responsabilidade é orar, chorar, jejuar pelo seu país, pela sua nação. Parar de amaldiçoar os governantes e começar a se posicionar como um guerreiro de oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos buscar a Deus, vamos chamar a Ele. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas mortes, tantas perdas, tantas coisas ruins, é necessário nós nos colocarmos em oração, buscando pela nossa terra, buscando
pela nosso país. Vamos buscar a Deus para que haja avivamento. É necessário ter arrependimento. Deixe seus maus caminhos e venha para o caminho do Senhor, porque grandes coisas Ele irá fazer através da minha e da sua vida. Eu sou a pastora Selma Gaspar. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva neste canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma mensagem como esta que você acabou de ouvir, para que essa mensagem também chegue àquelas pessoas que estão precisando. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Senhor te abençoe em todas as áreas e que você possa se posicionar como um guerreiro de oração. Ore pelo Brasil. Deus te abençoe.